Este ano aconteceu pela primeira vez o Fórum de Tiradentes Encontros pelo Audiovisual, iniciativa que discutiu e projetou um novo horizonte para o mercado que por 6 anos foi sucateado. A sessão de abertura contou com a presença especial da ministra do STF, Carmen Lúcia, da secretária do Audiovisual, Joelma Gonzaga, entre outras. É com grande entusiasmo que chegamos a essa sessão de abertura da etapa conclusiva do Fórum de Tiradentes. Vossas presenças engrandecem esse evento e reafirmam a importância da cultura e do audiovisual para o país como espaço de valorização do nosso patrimônio simbólico. Oxalá a grandeza dessa sessão seja o presságio de uma excelente semana de trabalho. Viva o audiovisual brasileiro, viva o Fórum de Tiradentes. Eu acho que eu estou no lugar errado, eu devia estar na plateia, porque eu tenho a aprender com os senhores. Não tenho muita coisa a não ser dizer muito obrigada por tudo que os senhores fazem por nós brasileiros, cidadãos brasileiros, no cinema nacional, na vida nacional, na cultura nacional e no audiovisual. E dizer, principalmente, que nós estamos juntos com todos os senhores por tudo que fazem. Digo que deveria estar aí, porque eu sou muito resultado de uma cultura, sou do norte de Minas, fui uma menina do norte de Minas, acho que ainda tenho grande parte do que sou exatamente ali, em que tudo que dizia respeito a cinema era um encantamento que ainda se projeta hoje para além das telas, que já não existe quase mais nas cidades, nas grandes cidades. O cinema e o audiovisual, como a arte, é o que salva a humanidade, é o que nos salva de nós mesmos, é a nossa salvação. O artista, eu dizia 2 semanas atrás para Caetano Veloso, numa conversa, eu dizia: Caetano, o artista é aquele a quem Deus tocou para que nós fôssemos igualmente tocados por extensão. É preciso que todo mundo saiba disso, não apenas estados, governantes, mas cada cidadão saiba disso. Muito mais uma república que precisa de se republicanizar culturalmente, como nós temos que fazer. Acho que andamos um tanto na república, mas não nos direitos culturais. Continuam quebrando cinemas, desfazendo cinemas, rifando cinemas a preço de nada, como se fossem coisas de alguém especificamente. São coisas de todos nós. Que a arte é talvez o único espaço e a única possibilidade que o ser humano recebeu para que a gente não tenha apenas o compromisso com a liberdade, mas com a libertação. E essa é a grande transformação da Constituição Brasileira de 1988. E ao estabelecer qualquer política, ele não pode, em nenhum momento, porque seria inconstitucional, desfazer as possibilidades de garantir a produção cultural e o acesso de todos à produção cultural. É neste sentido que a Constituição brasileira garante os direitos culturais e que faz com que a arte no Brasil, que tem muitos problemas, mas eu digo, com a arte não tem. Por isso é que tentam tamponá-la. E isto é antidemocrático, antirrepublicano, contrário aos direitos fundamentais, negar a arte, impedir a produção, a divulgação, a possibilidade de nós crescermos e podermos ajudar a humanidade, fazendo, como dizia Darcy Ribeiro, deste um país que seja uma nova Roma com todas as possibilidades que a história não deu, é exatamente entregue aos senhores que criam arte, que produzem arte, que divulgam a arte e que, por isso, possibilitam que a gente tenha uma melhor humanidade. Eu não tenho nenhuma dúvida que o que os senhores fazem, por isso é que eu aqui deveria estar sentada a escutar os senhores, que o que os senhores fazem é uma forma de atuar em benefício da libertação do ser humano e principalmente de uma sociedade com muitas feias e muitos débitos, que é de todos nós. Não é apenas de algum governo, ou de um governo, ou deste governo apenas, ou do que vier depois. É preciso que situações como essa, estamos na 26ª Mostra de Arte, dizia a Raquel, repito aqui de público, eu tenho orgulho de ser mineira, entre outras coisas, porque sei que Tiradentes existe, não apenas o Tiradentes histórico, que também seria uma forma de a gente pensar a liberdade para todos e não apenas provincianamente, apenas para aqueles que eram os chamados conjurados, mas Tiradentes cidade que acolhe, como Minas Gerais já acolheu, o de melhor,
Se houve Joaquim Silvério dos Reis, a humanidade é assim. Tem Tiradentes, tem Joaquim Silvério dos Reis. Você escolhe qual é a sua parte. A nossa é de Tiradentes. Dessa Tiradentes da 26ª Mostra de Arte do Cinema, de um cinema que de Humberto Mauro até agora continua a ser muito a Minas Gerais que nos orgulha e que todos os senhores nos orgulham tanto. Tenho certeza que nós, cidadãos brasileiros, estamos com os senhores, porque juntos somos muito mais. Muito obrigada. Esse fórum, ele já nasce imbuído de que o audiovisual e a cultura brasileira são essenciais para a consolidação da democracia brasileira, pelos direitos culturais, pelos direitos de acesso, pelos direitos à produção cultural, que foram solapados nos últimos anos no Brasil. Então, aqui é um momento de reconstrução desse ambiente de diálogo, de reconstrução do Ministério da Cultura, né, aqui representada pelo Marcos Souza, secretário de Direitos Autorais, e pela Joelma Gonzaga, secretária do Audiovisual. É uma honra ter vocês aqui, representando a ministra Margarete Menezes, né, trazendo o Ministério de volta, né, para a sociedade brasileira e para esse diálogo tão fundamental na construção das políticas públicas. A gente agora, este ano, a gente vai implementar o Observatório do Turismo e da Economia Criativa, e o audiovisual é o primeiro, né? A gente sabe que ele é o mais formalizado, o mais potente, o maior nessa cadeia, então a gente quer muito potencializar esse observatório também. Aqui na mesa você mencionou 2 diretorias da SAV, quais são elas e quais as atribuições? Diretoria de Preservação e Difusão Audiovisual, né, onde vai estar ali atribuída o cuidado com a Cinemateca, com o CTAV, com as políticas de difusão do nosso audiovisual no exterior, com o apoio aos nossos festivais, e a Secretaria de Inovação e Formação Audiovisual, onde a gente vai, né, implementar novas políticas de fomento para roteiristas, diretores, onde a gente vai estabelecer o diálogo e subsídios com as secretarias estaduais, né, de novos programas de financiamento, enfim. E políticas públicas também que evidenciem a questão da descentralização e da diversidade, né? Com certeza. Isso é um papel fundamental da SAV, assim, políticas que olhem para a diversidade do Brasil, para a diversidade de regiões, para a diversidade de pessoas e que tenham todas as vozes ali representadas no nosso audiovisual. Importantíssimo estar aqui, né? A Raquel, assim que saiu a indicação do meu nome, a Raquel me escreveu para falar do que ela estava movimentando do fórum e tudo mais, e ela ficou assim, você tem que estar. Eu fiz, não, gente, mas ainda eu ainda vou chegar. E aí essa semana, assim, vendo todas as demandas, eu cheguei efetivamente na SAV essa semana, né, na segunda-feira, e aí conversando, vendo todas as demandas, eu falei assim, eu preciso ir para Tiradentes. É o primeiro encontro do setor. Né, assim, existe a expectativa, a ansiedade, toda a força de trabalho de 6 anos, né, sem as políticas públicas sendo respeitadas, e é o que vai estar sendo discutido em Tiradentes. Assim, eu sou secretário do audiovisual, eu preciso ir, é muito extremamente importante. E a Mostra de Tiradentes tem um papel assim muito grande na minha cinefilia, porque eu sempre que podia ou vinha com filmes que eu produzi, ou vinha apenas para poder viver o festival, o debate, tudo que sai daqui. O Ministério da Cultura tem um orçamento de mais de 10 bi previsto para esse ano. 7,7 bi do orçamento da pasta, 3,8 da Lei Paulo Gustavo e 1,2 da Condecine. Você, como um dos arquitetos, né, da Lei Paulo Gustavo, a gente chama assim, que é de autoria do senador Paulo Rocha, o que pensa com relação à lei e essa prorrogação também que ela teve até o final de 2023? Bom, a prorrogação foi fundamental, porque, veja, quem postergou a possibilidade de execução da Lei Paulo Gustavo dentro dos seus termos, que era 2022, foi o governo passado. Então, quando houve a ADI do Partido Rede, que questionou, né, a MP, que foi a MP 1135, que foi um dos instrumentos de postergação da Lei Paulo Gustavo, foi uma espécie de veto, a derrubada do veto da Lei Paulo Gustavo, e o Supremo, então, derrubou os efeitos imediatos dessa MP.
o mais normal, já que estávamos em dezembro, em meados de dezembro, não tem como você executar uma lei de 3.800 em 15 dias. Então, a decisão subsequente de permitir a prorrogação até o final de 2023 é o mínimo razoável que tinha que acontecer para a efetivação da lei e que ela não fosse uma lei letra morta, vamos dizer assim. Então isso se deve muito à atuação do Supremo Tribunal Federal, na pessoa da relatora dessa ADI, que foi a ministra Carmen Lúcia, que esteve aqui hoje com a gente. Ainda temos a Lei Aldir Blanc também. Ainda temos a Lei Aldir Blanc 2, né, que vai injetar 3 bi por ano no setor cultural como um todo, né? E que, mas em 2024? Isso está em análise também, né? Porque a gente tem que ver também qual vai ser a capacidade do setor cultural de execução de recursos, né? E o setor cultural de estados e municípios, né? Que é os gestores municipais e estaduais. A gente tem que sentar, vai ter uma primeira reunião agora no dia 7 com a ministra Margarete Menezes e o Fórum de Secretários Estaduais, e uma das pautas é essa: qual é a efetiva capacidade do setor de execução de recursos, de forma a gente garantir que o recurso entre e seja executado e não fique sendo ou perdido ou inscritos em restos a pagar. Muito importante nesse momento trazer a discussão sobre as políticas de cultura, sobre as políticas do audiovisual, dentro da programação de um dos festivais mais importantes, né, do nosso país, que inaugura esse calendário dessa reconstrução do Ministério. A gente sai de um modo de resistência, de resiliência, de tentar sobreviver num momento de pandemia e de pandemônio, para um momento de horizonte, de esperança. Então aqui a gente está dialogando diretamente com o governo federal, com o Ministério da Cultura, um diálogo aberto, um diálogo de construção e de olhar para o futuro. E também nós do Fórum, com os gestores estaduais, as gestões estaduais também nessa mesma toada. Pois é, quais são as prioridades, as principais pautas do Fórum? Sem dúvida, o desafio da Paulo Gustavo, né, que é o nosso desafio imediato. Debateremos, além dessa pauta imediata, outros pontos, olhando para o horizonte, porque é um momento da gente construir e executar esse desafio imediato que é da Paulo Gustavo, mas também da gente olhar para frente, da gente olhar o que a gente pode contribuir no sentido desse federalismo cultural. Eu acho que a política da Aldir Blanc ela é um divisor de águas nesse entendimento, como a gente consegue, através dos estados e municípios, dessa transferência de recurso, da capilaridade, dar um alcance, que é impossível, né, de uma maneira muito centralizada, e a gente consegue também, de certa forma, contaminar as outras políticas de cultura para esse olhar pulverizado, esse olhar de acesso, para que novos territórios possam compor, né, esse ecossistema de financiamento à cultura. A Mostra de Tiradentes é o primeiro evento do calendário de festivais de cinema brasileiro, né, que a gente tem. Com qual responsabilidade, principalmente tendo aí a estreia do Fórum de Tiradentes, com qual responsabilidade que vocês, enfim, começam esse ano de 2023 para o calendário de cinema brasileiro? Acho que aqui está sendo um momento histórico, muito importante. Nós estamos reunindo o setor audiovisual, em torno do fórum, mais de 70 profissionais, pensando, colaborando, para que novas políticas públicas do setor traduzam o desejo e a demanda do setor, né, que estão asfixiados aí nesses últimos anos. Então é um novo respiro, uma nova esperança, abrindo o calendário audiovisual, mostrando que tem público para o nosso cinema, que a gente precisa retomar salas de cinema, que tem todo um desejo pelo consumo do que é feito no Brasil, e fazendo um grande encontro de quem pensa cinema, de quem cria, de quem atua, de quem forma. Então, eu acho que mutirão nesses vários sentidos, a gente está aqui abrindo esse calendário com a esperança de 2023 ser um ano renovador e promissor para o cinema. O que você está fazendo?
Nada. Cococu. O que você tá falando? Isso? É o cococu. O que é cococu? Comente, compartilhe, curta. Quer fazer comigo? Tá bom. Cococu, cococu, cococu. E a gente fica repetindo isso pra sempre.